Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, e hoje nós temos uma aula legal demais aqui no nosso pré-ENEM. Hoje você vai entender alguns aspectos importantíssimos sobre as revoluções industriais. E aí, pessoal, peço que fiquem bastante atentos e que aprofundem o conteúdo, o estudo de vocês, com base nesse direcionamento que eu vou dar aqui para vocês, ok? Olha só, o tema então é revoluções industriais e precisamos entender de cara o que foi a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, em termos conceituais, foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, com o uso de máquinas. Como assim, professor? No trabalho artesanal, o artesão, ele produz para ele. No trabalho artesanal, o artesão produz com a sua própria matéria-prima, no seu próprio horário definido, com as suas ferramentinhas básicas. A Revolução Industrial inaugura um outro momento em que esse artesão, ou esse indivíduo que outrora foi artesão, agora está submetido ao regime das máquinas. Trabalha operando máquinas. E trabalha para o dono das máquinas, o dono da fábrica, que paga a ele um salário para que ele possa produzir. Então, é uma transformação, pessoal, estrutural no modelo de produção. Por isso, a Revolução Industrial, ela marca esse processo. Ela é um marco histórico importantíssimo para que possamos compreender como que o ser humano chega ao que está hoje, trabalho assalariado, onde nós trabalhamos para receber um salário. Nem sempre foi assim, ok? Antes o artesão produzia para ele mesmo. Entenderam até aí? Tranquilo? Vamos lá, vamos à frente. Então, pessoal, Revolução Industrial, revolução, transformou, porque o termo revolução é entendido comumente como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica. Isto é, tudo o que diz respeito à vida humana. Então, o termo, a expressão revolução, é um termo que significa transformação, mudança radical de parâmetro. Por isso, a Revolução Industrial, ela tem esse precedente de transformação de produção. É o momento em que o ser humano, o trabalhador, para de produzir dele por ele mesmo e passa a produzir para outra pessoa que vai vender o produto do seu trabalho. Por isso a Revolução Industrial, pessoal, ela é tão significativa nesse período, porque a partir de então, a produção de diversos itens será acelerada. Com isso, daqui a pouco, nós vamos ter países disputando. Disputando o quê? Mercado consumidor, áreas de influência, áreas com matéria-prima. E essa disputa vai gerar mais tarde, adivinha o quê? Essa disputa imperialista vai gerar, imagina o quê? Guerra. Tá? Por isso que nós dizemos que a Primeira Guerra Mundial é fruto do imperialismo. E o imperialismo é fruto do quê? Da Revolução Industrial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos em frente. Nós temos, então, uma mudança de estrutura de produção, onde, inicialmente, nós temos o artesanato. No artesanato, o artesão realiza um trabalho individual, onde ele é o dono de todos os meios de produção.
da matéria-prima, das ferramentas, do espaço onde ele produz. Então o artesão, ele sabe executar o produto inteiro, tá bom, pessoal? Imagina assim, que o artesão que produz cadeira, ele sabe fazer a cadeira todinha. Ele vai, tira a madeira da floresta, ele transforma a madeira, molda, prega tudo direitinho, pinta, ele faz todo o processo. Então ele conhece todo o processo, tá bom? Na manufatura, o que vai acontecer? Esse próximo estágio, que funciona aí como uma transição entre o artesanato e a produção industrial, na manufatura existe a separação do trabalho. Cada artesão ali dentro daquele galpão, trabalhando para o dono daquele galpão, né, para o burguês dono daquele galpão, cada artesão deste faz uma etapa da produção. E aí eles usam ferramentas manuais, ainda bem rústica, e recebem um salário pela sua produção. Percebe? Já na manufatura, ele não faz o produto inteiro, mesmo que ele soubesse fazer. Ele executa uma etapa da produção. Vamos continuar com o exemplo da cadeira? Na manufatura, por exemplo, tem aquele que vai tirar a madeira, aquele que vai beneficiar a madeira, tem aquele que vai pintar, tem aquele que vai pregar. Cada um executa uma etapa, mas ainda usando ferramentas com um trabalho, olha aqui, ó, manual. Tudo bem até aí? No próximo estágio, que é o estágio mais elevado, que já é a produção industrial, aí as ferramentas são mecânicas e existe uma intensa divisão do trabalho, onde cada operário vai aí manusear uma máquina e executar uma etapa dessa produção. Nesse momento, ele passa a ser o operário, aquele que manuseia as máquinas. E aí ele produz com o uso da máquina, no ritmo da máquina, no ritmo da fábrica, no ritmo do dono da fábrica, e a produção dele, então, é vendida pelo dono dos meios de produção, que nós vamos chamar desse momento de burguesia. Beleza, gente? Então nós temos aí a burguesia, olha aí, atuando nesse momento, ok? Eles são os donos dos meios de produção, os donos das fábricas. Tranquilo até aí? Entenderam? Onde isso começou? Você sabe, né? Tudo tem um lugar, um ponto de partida. E onde teria começado tudo isso? Você já deve ter visto aí pela escola. Vou só relembrar para você. Grã-Bretanha. Exatamente. Lá começa tudo isso. Lá começa a Revolução Industrial. Por que começa na Grã-Bretanha? Por que começa lá? Porque lá tem acúmulo de capitais provenientes do mercantilismo. Ah, professor, o que é mesmo mercantilismo? Mercantilismo é aquela prática econômica sob controle do Estado, sob controle dos reis absolutistas. Agora, mesmo a Grã-Bretanha não sendo mais absolutista, porque você sabe que teve ali a Revolução Inglesa, enfim, ela não é mais absolutista, mas tem muito capital, muito dinheiro. Capital é dinheiro, não é isso, gente? Fruto da política mercantilista que predominou por anos naquele lugar. Tem também muita abundância de matéria-prima, as matérias-primas principais da indústria naquele momento, que é o carvão e o ferro. Tem muita mão de obra disponível. Lembra que teve lá os cercamentos. Com os cercamentos, teve a desapropriação de muitas terras e as pessoas migram para as cidades. Nas cidades, elas estão o quê? Desempregadas. Então, elas acabam sendo mão de obra disponível e mão de obra barata para as indústrias, para as fábricas. É por isso, inclusive, pessoal, vocês lembram, né, que não tinha nenhum direito trabalhista, não é? As pessoas eram altamente exploradas.
Porque tinha muita mão de obra sobrando. E se determinada pessoa não quisesse se submeter àquele trabalho ganhando pouco, tinha outras pessoas que queriam, que precisavam, que necessitavam. Tranquilo? Outra coisa que tem muito na Inglaterra é investimento privado e incentivos por parte do governo. Então a Inglaterra, pessoal, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, ele proporciona esse cenário perfeito para surgir a Revolução Industrial. E surge a partir de lá. Depois é que outras nações vão se tornar industrializadas também na Europa. E essas nações vão rivalizar entre si. E o resultado? Qual é o resultado? Qual é a palavra aí? O resultado? Guerra. Muito bem. Ao longo do tempo, e aí o nosso tema hoje, né, como você sabe, é revoluções industrial, porque não ficou na primeira Revolução Industrial, não parou na primeira. A primeira foi o início de tudo isso, na Inglaterra, século XVIII, maravilha, mas nós tivemos outras revoluções industriais. Como nós sabemos, a primeira Revolução Industrial, século XVIII, nela, na Grã-Bretanha, aconteceu a mecanização, a introdução da máquina a vapor, não é? A máquina movimentada aí a carvão, a vapor, na indústria têxtil. Não é à toa que a primeira máquina desenvolvida nesse processo foi exatamente um TA. A indústria têxtil, ou seja, a indústria de tecidos inglesas, era muito forte, era muito potente. O tecido inglês era muito privilegiado na Europa. Mais tarde, no século XIX, nós temos aí, a segunda Revolução Industrial. Nela, há a inauguração da produção em massa, da linha de montagem, com base em petróleo e eletricidade. Perceba, agora nós temos outros combustíveis, não é? Outros propulsores para a indústria, petróleo e eletricidade. Você já deve ter visto na TV, no jornal, em algum lugar, que, por exemplo, numa fábrica de carros, o operário está no lugar dele, no espaço dele, e o carro vem passando, né? E aí ele tem aquele tempo determinado em que a estrutura do carro está passando por ele, para ele executar a etapa dele da produção. Exemplo, se a função do indivíduo é colocar as rodas do carro, então ele passa o dia inteiro colocando as rodas do carro. E qual é o momento que ele coloca a roda no carro? Quando aquele carro está passando pelo espaço dele. Então ele tem aquele tempo determinado para colocar as rodas do carro. Isso é esteira de montagem, isso é linha de produção, produção em série. Tá? O carro vai passando numa esteira ou através de um guindaste e aí vai passando por cada operário que, manuseando máquinas, robôs e ferramentas sofisticadas, vão executando o processo de produção. É isso que é inaugurado aqui, pessoal, no século XIX, na segunda Revolução Industrial, essa produção em massa, essa linha de montagem. Entenderam aí? Tranquilo? Já no século XX, olha aqui, irá acontecer a terceira Revolução Industrial. Nela, a produção está automatizada. A fábrica utiliza computadores, eletrônicos e a tecnologia da informação. Continuando no exemplo da fábrica de automóveis. Vocês perceberam também, por aí, vendo nos jornais, enfim, podem pesquisar na internet, inclusive, vocês vão ver isso. Algumas etapas da produção de um automóvel é feito exclusivamente por robôs. Principalmente ali na hora de soldar componentes na estrutura do veículo, são robôs programados para soldar determinadas áreas automaticamente, reduzindo a participação humana. Esse uso intenso de robôs, de recursos eletrônicos, de informática, de tecnologia da informação, surge exatamente aqui, na terceira Revolução Industrial, já no século XX.
E você acha que parou por aí? Não. Agora há pouco, entrando no século XXI, nós tivemos o que é chamado de quarta revolução industrial. É uma produção inteligente, incorporada com a internet das coisas, com a Big Data, que são os grandes servidores que armazenam grandes quantidades de dados, dados que podem ser acessados remotamente. É uma nova realidade. Aí você pensa assim, já parou, né? Não tem mais como isso evoluir. Até porque estou falando de uma quarta revolução industrial agora já beirando o século XXI. Não tem mais para onde ir. Será? Observa uma coisa aqui. Observa isso. A primeira revolução industrial, que é chamada de indústria 1.0, da mecanização, da hidráulica, da máquina a vapor, surge ali por volta de 1800. Por volta de 1900, nós vamos ter a indústria 2.0, né? A produção em massa, a energia elétrica, a linha de montagem. Por volta ali dos anos, chegando ali aos anos 2000, nós vamos ter o quê? A indústria dos computadores, a indústria automatizada, né? A eletrônica, enfim. Na indústria 4.0, já aí, por volta de 2010, nós vamos ter aí sistemas cibernéticos, redes, aprendizagem das máquinas, máquinas altamente programadas e que executam aí funções específicas. Galera, aqui, principalmente aqui, por exemplo, um médico pode operar uma pessoa do outro lado do mundo, executando aí um braço robótico com a transmissão de dados em tempo real. Incrível, né? Mas, a partir de 2020, olha como as coisas são aceleradas. Presta atenção. A partir de 2020, nós já visualizamos um novo conceito aparecendo, o conceito da indústria 5.0. Nela acontece a colaboração de homem e robô. Homem e robô se integram, não é? Homem e robô atuam juntos em um mesmo processo cognitivo, em um mesmo processo produtivo. E essa integração entre ser humano e máquina gera aí a indústria 5.0. Percebe que as coisas estão altamente aceleradas, né? Até aqui, nós temos 100 anos de diferença entre uma e outra. Mas a partir daqui, olha isso. Nós temos 10 anos apenas separando. Então os processos estão muito mais acelerados. Estão muito mais intensos. Entenderam até aí? Tudo bem? Agora, presta atenção aqui numa coisa. Tudo isso, obviamente, gera consequências. Nós temos consequências sociais, econômicas e ecológicas. Sociais. Começa a surgir aí a luta, não é? Entre burgueses, os donos dos meios de produção e os operários. Surge também o movimento operário, que são as lutas por melhores condições. O ludismo, o cartismo. Aprofundem-se nisso, tá, pessoal? Tem também as consequências econômicas. É a consolidação do capitalismo, é o aumento da produção, do lucro das riquezas, é o momento da concentração de renda, poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. E temos também consequências ecológicas, superlotação das cidades, poluição, desmatamento, esgotamento dos recursos naturais, enfim, são essas as principais consequências das revoluções industriais. Tudo bem? Agora vamos praticar um pouquinho? Vamos lá? Acompanha comigo. Olha aqui, uma questãozinha bacana para nós. Presta atenção. A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, para quem não sabe, proletariado significa o trabalhador, o operário da fábrica, tá? Cresceram as pressões
por uma maior participação política e a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. Comando da questão: as mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais. Quais atores sociais? Letra A, burguesia e trabalhadores assalariados. B, igreja e corporações de ofício. C, realeza e comerciantes. D, campesinato e artesãos. Ou letra E, nobreza e artífices. Qual é a alternativa certa? Quais são os atores desse processo, gente? Letra A. Parabéns aí a quem acertou, não é? Então, nós temos a burguesia, que são os donos dos meios de produção, e os trabalhadores assalariados, que nada mais são que a massa proletariada. Perfeito, gente? Próxima questão aí. Acompanha comigo. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo. Além disso, por partes. Vende em leilão 8, 10, 12, 15 horas de sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar. Ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência. Isto é, vende ao capitalista. Comando da questão agora, gente. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais, com a implementação do sistema capitalista, devido às mudanças tecnossociais ligadas ao... Letra A, desenvolvimento agrário e ao regime de servidão. Letra B, aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio. Como assim fixou no meio rural, né, gente? Se a Revolução Industrial é urbana. Mas vamos prosseguir. Desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho. Letra D, aumento populacional das cidades, associado ao regime de servidão. Ou letra E, desenvolvimento da produção urbana, associada às relações servis de trabalho. Vamos fazer uma coisa interessante aqui. Vamos fazer por eliminação. Vamos lá? Desenvolvimento agrário. Opa, parou. Como assim desenvolvimento agrário? Se a revolução é industrial, é indústria. Não tem como ser industrial e agrário, não é? Então, você já eliminaria aí a letra A. Letra B, ó, aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio. Qual meio? Rural. Não. Se nós vimos que a Revolução Industrial, inclusive, superlotou as cidades, como é que lotou o rural? O espaço agrário? Não pode, né? Então, já tirava aí a letra B. Vou agora para baixo. Letra E. Desenvolvimento da produção urbana. Até urbana está bem certinho, viu? A Revolução Industrial desenvolveu a produção urbana. Está certíssimo. Só que olha o restante da alternativa. Associada a relações servis de trabalho. Não. Não é relação de servo, não é aquela relação da Idade Média, do feudo. É uma relação de burguês e operário agora, de proletariado. Por isso você tira a letra E. Letra D, aumento populacional das cidades. Bacana, tá certinho até cidades. Teve isso mesmo, gente, na Revolução Industrial. Agora olha o restante. Associado ao regime de servidão, cai na mesma situação da alternativa E. Pela palavra servidão, a alternativa D está errada. Sobrou aí, ó, a alternativa C. Fica essa dica aí quando você estiver resolvendo questão do Enem, viu, gente? Vai por eliminação. Isso também é útil. Desenvolvimento das zonas urbanas. Opa, cidades, beleza, tá certo. E as novas relações de trabalho. Qual é essa nova relação de trabalho? Burguês, burguesia versus proletariado. Essa é a nova relação de trabalho. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Aprofundem-se nesse conteúdo, é um conteúdo importantíssimo, viu, pessoal?
Até o nosso próximo encontro. Tchau!